Ilha de Poveglia. Apelidada de Ilha dos Mortos, Poveglia é uma ilha localizada na região norte da Itália. Com esse apelido, você já deve imaginar que o lugar, apesar de estar a apenas 1 quilômetro de Veneza, não tem nada de romântico. Poveglia está longe de ser um destino turístico popular. Sua história sombria começou há séculos atrás, quando se tornou ponto de quarentena para viajantes que passavam com suas embarcações de todas as partes do mundo. Acredita-se que mais de 100 mil pessoas tenham morrido na ilha por conta de doenças, principalmente a peste bubônica, que ficou conhecida por devastar a Europa no final da Idade Média. O pequeno pedaço de terra também abrigou um hospital psiquiátrico na década de 1920. Mesmo não havendo registros oficiais de abuso, o hospital virou alvo de rumores. Alguns dos boatos diziam que nem todos os pacientes levados para lá estavam realmente doentes e seriam cobaias para procedimentos cruéis, como a lobotomia. Em 1975, a área de Poveglia foi fechada pelo governo italiano. Cerca de 30 anos depois, em 2014, a ilha foi colocada a leilão e vendida por 513 mil euros, mas a exploração por lá continua proibida. Cidade fechada de Mizgarai. Na Rússia, cidades fechadas fazem parte do legado da antiga União Soviética. Esses lugares foram criados durante a Guerra Fria para a realização de pesquisas e desenvolvimento de armas e tecnologias secretas. Eles foram projetados estrategicamente para que as forças ocidentais não pudessem localizá-los ou até mesmo saber de sua existência. Uma das mais emblemáticas é a cidade de Mizgarai, a cerca de 1.500 quilômetros de Moscou. Ela foi construída com objetivos militares, sendo lar de 2 batalhões do exército. Mizgarai abriga uma base subterrânea cheia de mísseis balísticos nucleares. Mesmo com o fim da União Soviética, a cidade continua restrita, contando com 17 mil habitantes, dos quais nem sempre os motivos para proibir a entrada de pessoas em algum lugar são ruins. O arquipélago de Svalbard, na Noruega, a meio caminho do Polo Norte, guarda um grande cofre conhecido como Cofre do Apocalipse. Apesar do apelido um tanto aterrorizante, o cofre global de Svalbard foi criado para um bom propósito. A enorme caixa armazena sementes para cultivo nativas de todas as partes do mundo. São mais de 70 mil tipos guardadas em câmaras que estão enterradas profundamente e congeladas dentro de uma montanha no Círculo Ártico. O cofre é uma espécie de apólice de seguro para o fornecimento mundial de alimentos, oferecendo opções para gerações futuras caso o mundo entre em colapso. A construção tem capacidade para armazenar mais de 4 milhões de variedades de cultivos. Para proteger o tesouro, apenas poucos funcionários do governo podem entrar no local. Se você passar por lá, tudo o que irá ver é uma gigantesca porta de ferro fechada no meio do gelo. Ilha de Niihau. O Havaí é conhecido por suas ilhas deslumbrantes, que são o destino preferido de milhões de turistas pelo mundo. Das 6 ilhas principais que compõem o arquipélago, uma não pode estar na rota desses viajantes. A ilha de Niihau é tão secreta que passou a ser chamada de Ilha Proibida. O pequeno paraíso foi comprado pela aristocrata escocesa Elizabeth Sinclair em 1864. Hoje é propriedade da família Robson, descendente do Sinclair, que manteve a ilha privada e só permitiu que os havaianos nativos vivessem nela. Por estarem praticamente isolados do restante do mundo, os havaianos que ali habitam parecem estar em uma máquina do tempo que viajou para o passado. Não há estradas, carros, lojas e muito menos eletricidade. Os 250 residentes nativos de Niihau vivem da maneira mais tradicional possível. Eles trabalham para a família Robson, que alega manter a ilha trancada e isolada para obedecer ao pedido do rei da época em que a terra foi adquirida pelo Sinclair. Portanto, a entrada de turistas é estritamente proibida, mas existem algumas atividades permitidas. É possível se inscrever para uma excursão guiada limitada, que permite a visita apenas às margens da ilha secreta. Caverna de Lascaux. Em 1940, graças a um grupo de adolescentes e um cachorro, um dos mais famosos sítios arqueológicos do mundo foi descoberto no sul da França. Os garotos passeavam com um cão que precisou ser resgatado após cair em uma gruta. Ao adentrar a caverna para salvar o animal, o grupo de amigos encontrou uma enorme sequência de pinturas rupestres. A Caverna de Lascaux abriga cerca de 1.500 gravuras em suas paredes, desenhadas por homens e mulheres que habitaram o local há mais de 15 mil anos. Um verdadeiro museu pré-histórico que chegou a ficar aberto ao público para visitação, mas hoje é território proibido. O motivo? Simplesmente porque as luzes artificiais utilizadas nas visitas e a própria presença humana no local fizeram com que as artes rupestres fossem se deteriorando. Para preservar o sítio e para o consolo dos curiosos, uma réplica chamada Lascaux II foi criada a cerca de 180 metros de distância da original.
Santuário Principal de Ise. No Japão, nenhum lugar é mais sagrado do que o Santuário Principal de Ise. Ele é tão especial para os adeptos ao Shintoísmo, religião tradicional japonesa baseada no respeito e culto da natureza, que é possível ver apenas seu telhado. O prédio principal é protegido por uma cortina e o acesso ao interior é restrito apenas ao imperador e sacerdotes shintoístas superiores. Toda essa precaução tem motivo. Lá dentro está o espelho sagrado dado pela deusa Amaterasu ao primeiro imperador japonês. Os fiéis são proibidos de olhar o espelho diretamente. Apesar da regra, é possível visitar o complexo que reúne mais de 125 templos. Juntos, chegam ao tamanho da cidade de Paris. O Santuário de Ise é um dos mais importantes para os religiosos japoneses e cerca de 8 milhões de pessoas passam por lá todos os anos. Mas é claro, sem entrar no santuário principal. Ilha Morgan. Parecem inofensivos, mas estes macacos que habitam a Ilha Morgan, no estado norte-americano da Carolina do Sul, podem ser mortais. A ilha desabitada por humanos abriga há décadas cerca de 4.000 macacos rhesus. Seria um ecossistema normal da natureza se não fosse o fato de que os primatas estão infectados pelo vírus da herpes tipo B. Eles foram transferidos de Porto Rico depois de um incidente em que macacos contaminados infectaram moradores da ilha caribenha. Os Estados Unidos interveio e ofereceu a Ilha Morgan, que já estava desabitada por causa de sua distância, para alojar os animais. Os únicos visitantes permitidos no local são pesquisadores que retiram anualmente cerca de 500 macacos para fazer testes com doenças. Ainda assim, os profissionais precisam passar por protocolos rígidos de segurança e ficam de quarentena ao retornar da ilha. Área 51. Muitas teorias da conspiração rondam a Área 51, região onde fica uma base da Força Aérea dos Estados Unidos e foi batizada popularmente com esse nome. Ela fica em um lago seco no deserto de Nevada, a poucos quilômetros de Las Vegas. O que se passa lá dentro é extremamente secreto, por isso, civis são mantidos afastados da região por sinais de alerta, vigilância eletrônica e guardas armados. Também é ilegal sobrevoar a Área 51, embora a região agora esteja visível em imagens de satélite. As Forças Armadas Americanas alegam que o lugar é voltado para o desenvolvimento de táticas de testes e treinamento avançado. Mas todo esse sigilo ajudou a alimentar outras histórias a respeito da área. A mais famosa é que a Área 51 hospeda uma espaçonave alienígena e os corpos de seus pilotos, depois de terem caído em Roswell, no Novo México. Outros afirmam ter visto OVNIs acima ou perto do local, enquanto alguns dizem que foram sequestrados por alienígenas e até foram analisados antes de serem devolvidos à Terra. O governo dos Estados Unidos nega, dizendo não haver alienígenas e que o objeto acidentado no Novo México era um balão meteorológico. Ilha das Cobras. O verdadeiro nome deste lugar é Ilha da Queimada Grande, que fica no litoral do estado de São Paulo, aqui no Brasil. Mas o apelido faz muito mais sentido. A Ilha das Cobras é o lugar com a maior densidade populacional natural de cobras do planeta. Acredita-se que cerca de 2.000 cobras vivem no local, várias delas extremamente venenosas e mortais para os seres humanos, como a jararaquilhoa, espécie exclusiva da ilha, que com uma única picada pode causar morte por falência geral do organismo em apenas 2 horas. Estudos indicam que a jararaca já estava ali antes do término da era glacial. A Ilha das Cobras é considerada uma área de relevante interesse ecológico, por isso é protegida por lei e tem um acesso restrito a pesquisadores. Seu nome oficial, Ilha da Queimada Grande, também não é por acaso. Foi batizada assim após inúmeras tentativas fracassadas de marinheiros desavisados que tentaram afastar as cobras ateando fogo na mata local. Já sabemos que não deu muito certo. Praia de Maya Bay. Não há dúvidas de que a Tailândia abriga algumas das praias mais bonitas do mundo, com areia quase branca e água perfeitamente azul. Uma das praias que se destacam é Maya Bay, que ganhou fama internacional no ano 2000, depois de servir como locação para o filme A Praia, estrelado por Leonardo DiCaprio. So let's go. Desde o lançamento do filme, Maya Bay passou a receber milhares de turistas curiosos para conhecer o cenário de gravação. O número de visitantes era tão alto que fez com que as autoridades tailandesas decretassem o fechamento de toda a baía. Isso porque os recifes de coral e outras áreas da praia haviam ficado danificados por conta das constantes atividades turísticas. Após 4 anos sem a presença humana, os recifes de coral voltaram a crescer e a água está limpa novamente.